Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá André, olá a todos. Ora, bom, para já, esta semana se calhar é dose dupla porque, pronto, o episódio que a gente gravou ainda há poucos dias ainda não lançámos. Portanto, se calhar este será uma parte 2, vá. Gravámos antes do empate de ontem dia 7, e hoje éramos para gravar já tínhamos combinado no estádio e gravávamos hoje também depois do empate. Infelizmente, e dada a urgência das notícias, hoje aconteceu a morte do nosso querido Aurélio Pereira, e portanto, em nome de nós dois e do podcast, deixaram um abraço aos familiares e amigos. E agradecer todo o trabalho que fez em prol do nosso clube e do desporto nacional. Sim, uma nota de pesar e deixar aquilo que, na minha opinião, é essencial. Acho que nem o Sporting nem Portugal alguma vez lhe vão conseguir agradecer na medida que ele merece, porque o que ele fez foi tão extraordinário pela nossa formação, pela quantidade de futebolistas que conseguiu levar à nossa seleção nacional. Certo. Se pensarmos mesmo a nossa subida no ranking do futebol, teve muita mão dele. Certo. Portanto, E a seleção nacional que ganhou o Campeonato da Europa foi batizada dos Aurélios, não é por aqui? exatamente. Acho que era um 11, não estou em erro. Sim. É extraordinário. É qualquer coisa, é um trabalho. E temos que lhe agradecer à Academia também. Sim. O nome vai ficar ligado à história do Sporting, mas com uma importância tal que fica ligado também à história do futebol português. Certo. Merecidamente. Sim, merecidamente. Ok, posto isto, tirando estas notícias tristes. Outras notícias tristes. Outras notícias tristes. Hoje exato. é só notícias tristes, se tu pensares bem. Hoje é só. Sim, não sei. Houve um complô este fim de semana que alastrou até hoje, terça-feira, que. Pá, não sei. Bom, então vamos lá àquele empate. Para já, o título que eu tinha pensado para este episódio, que já não vai ser do que aconteceu, não é? Teremos que pensar noutra coisa, mas aquilo que se passou ontem, independentemente de tudo, e apesar da gente só ter jogado também 25 minutos, eu diria que o título deste episódio seria Luís Godinho Show. Acho que sim. pecado, não é? Pronto. Mas não sei, diz-me tu o que é que nós estávamos lá no estádio, o que é que tu achaste? É assim, eu não vou arranjar aqui desculpas para o empate do Sporting, atenção. Sim, não há para que fique claro. Mas é assim. O Braga joga nada à bola. Certo. E podem dar as voltas que quiserem, mas não vão encontrar. Tiveram os primeiros 25 minutos do jogo a vesgar. Certo. E eu não percebo qual é que é a atitude de um árbitro em campo, que é permanentemente intimidar os jogadores. E podemos dizer que é de ambos os lados. Sim. Não é? Nem sequer já é uma questão só com o Sporting. Ele chega lá e tal, meu amigo, baixa lá a bola e tal, numa atitude quase provocatória. Que eu acho engraçado como é que isto pode ser. Yep. Ele é que vai para o confronto com os jogadores. O jogador diz qualquer coisa tipo, obviamente o jogador vai discordar de todas as faltas que ele cometa. Certo. É óbvio. Agora, não é preciso ir lá confrontá-lo todas as vezes
para ver se ele perde a cabeça. Certo. E provocar não só nesse sentido, mas também no outro. Não é? Que é quase aqueles amarelos muito avermelhados, Sim. não é? Aquela cotovelada na nuca do Gyökeres que levou só uma reprimenda. Não, e aquelas coisas até mais sutis que metem impressão, que é, marca uma falta a favor do Braga, que é uma faltinha, que ele pode ou não marcar, e tem eventualmente, mas depois a mesma faltinha que ele pode ou não marcar, já marca o Sporting. Certo. Por exemplo. E isso é que faz o gajo perder um bocado a estribeira. Certo. Nós há pouco tempo tivemos em Alvalade um árbitro. Pá, certo. Foi um exemplo. Ele, claro que ele errou também. A favor e contra o Sporting. Claro. Mas o árbitro que teve contra o Rio Ave ia lá, falava com os jogadores, pedia ao jogador para ter calma, que a decisão era dele. Pá, mas de uma pedagogia. Pá, este Luís Godinho e o João Pinheiro, pá, são os idiotas. A atitude deles em campo. E tu até podes dizer, mas os jogadores também falam muito mal para ele, os treinadores. Mas isso faz parte do papel dele. E o papel dele é trazê-los um tom para baixo. Não é incentivá-los a escalarem. Bingo. Exatamente. E não só. Aquela falta, aquele amarelo do Gonçalo Inácio. É uma falta sobre o Inácio. Exato. Mas, como é que um jogador que está à frente do outro a correr para a bola faz falta? A correr para a bola é que faz falta. Não é o gajo que vai atrás do jogador que está a correr para a bola. E ainda leva amarelo. É para não se armar esperto. Exato. Há cenas. Pá, enquanto a Federação Portuguesa de Futebol não disser assim, realmente árbitros com a atitude do Luís Godinho e do João Pinheiro não estão a fazer nada na Primeira Liga nem no futebol português, isto nunca vai mudar. Não. Porque depois também há aqueles recordes do João Pinheiro de certas equipas que só vencem com ele. Certo. Pronto. Aqui o Luís Godinho, ele é só mau, é só uma besta. Vamos ser sinceros. Não há outra palavra para ele. Porque não é aquele papel do árbitro, para mim. Não deveria ser. O papel do árbitro devia ser controlar o jogo. Chamar o povo. Se há um jogador que está a perder a cabeça, faça como no... Bem, outro dia estive a ver, num jogo de rugby, o árbitro chama o capitão da equipa e diz assim, meu amigo, vai lá falar com os teus jogadores. Isto aqui não é futebol. E se eles não se acalmam, acabam todos na rua. Eu não quero ter ninguém na rua. Certo. Mas com uma calma, o árbitro tem que ter um papel mais classe. pedagógico, mais... Eu disse isto de forma mais agressiva que ele. Para tu teres noção. Muito mais agressiva até. Porque o árbitro a falar com os jogadores, tipo, olha, isto não é futebol. Tem lá calma. Tens de dizer aos teus jogadores, têm que ter o comportamento correto, senão eu vou ter que começar a dar cartões, e eu não quero isso. Porque vou desequilibrar o jogo, não sei o que, não sei o que. Super calmo a explicar as coisas. O Luís Godinho não percebo o que é que ele quer do jogo. Ele quer, parece que ele é que controla o tempo de jogo. E... Quer ser a estrela. Pronto. Quer ser o protagonista do jogo. Quer ser aquele que olha, vem como eu mandei no jogo, vem como eu conto. Eu é que mando aqui. É isto. Pois, mas se não houver jogadores. Eu acho que a FIFA e a UEFA e as federações esquecem-se de uma coisa. Se não houver jogadores para eles arbitrarem, e os jogadores também se esquecem disso. Se não houver jogadores para eles arbitrarem, não há jogos. Certo. E o sistema é tão anti-jogador, não é? Vamos lembrar-nos porque é que o Marco Van Basten acabou a carreira aos 29 anos de idade, porque é que há tantas lesões atualmente no futebol, porque é que há pessoas a colapsar com eventos cardíacos no futebol, não é? Por causa de sobrecarga de jogos, etc. Estes médicos, enfim.
Pois. Vamos ser sinceros, será que são feitos de acordo com o que deve ser, o acompanhamento médico, para as coisas chegarem a este estado? Yeah. Só porque há muito dinheiro arrolado no futebol não justifica. Ou não deveria justificar. Epá, não pode. Estamos a falar da vida de seres humanos, estamos a falar quantas vezes é que tu já viste jogadores que já abandonaram ir em entrevistas a cochear. Certo? Isto para onde? Exato. Isso é que é preciso saber. Onde é que isto para? Enfim. Mas pronto, agora passando à parte do Luís Godinho, vamos às partes ainda piores. Exato. Que é, basicamente jogámos 25 minutos, não é? Jogámos 25 minutos. Jogámos a bola 25. Nesses 25 minutos podíamos ter acabado a ganhar 2 ou 3-0. Verdade. Não vamos mentir. Mesmo quando não estávamos a jogar, criámos oportunidades. Verdade, não vamos. Verdade. Mas isso também deve-se muito a um fulano que nós temos lá à frente do Louro. Epá, Sim, que passa por eles, tipo, parece uma faca que tenta cortar manteiga. Se tivéssemos ganho o jogo ao Braga, tinha claramente sido por causa dele outra vez. Sim. Será que o Sporting não consegue desenvolver um jogo, não tem uma dependência tão grande de um único jogador? Isto também não devia ser motivo de preocupação. Porque a verdade é que tu, apesar de tu estás dependente de ti e podes ir à luz e ele estar num dia em que está maluco e meter 3 batatas nos primeiros 15 minutos. Sim. Não é? Estamos a falar do Benfica, que é o mesmo que vai dar 4-1 às Antas, mas que sofre 2 golos contra o Farense em casa. E que nos últimos minutos esteve num Ai Jesus. Yeah. Não é? E tu és campeão à mesma. Mas será que o coletivo não consegue tornar a equipa não tão dependente de... Certo. E também, ok, é verdade que temos uma data de jogadores influentes que continuam lesionados e adiados. Sem dúvida. Mas chegam e sobram para aquele Brahim. Certo. Ou deveriam chegar. Eles não jogam nada. A única opção deles é dar pau com força. Contra o Sporting foi dar pau com força. Quando alguém leva a amarela é substituído. Certo. E pode ser que a gente tenha sorte. Tiver. Certo. Isso e acho que o Rui Borges também geriu um bocadinho mal esta partida. Sim. Sim. Aliás, estava a ouvir logo após o jogo, hoje de manhã, estava a ouvir um comentador da RTP e ele referia isso, que é, por causa dessas substituições todas do Braga, o Braga tinha sempre jogadores frescos em campo e o Sporting, ao longo do tempo, foi-se notando a queda da performance dos jogadores também por falta pela quantidade de minutos também, na minha opinião, por falta de peças, porque a verdade é que também falta de peças. Ias meter quem para jogar no meio campo. Certo. Verdade. Tiveste que ter um miúdo, foi quando sofreste o gol, agora há de haver gente que foi por causa de... Não sei se foi, porque o Bastos já estava a jogar particularmente mal. O Gênio nunca entrou no jogo. Certo. Eu diria que os destaques pela positiva, na minha opinião, foram o Quaresma, o Jóqueres, claro. O Yulman também não faz um mau jogo. O Trincão faz um belíssimo jogo, faltou-lhe o golo. Até para oportunidades que ele próprio Trincão criou. Certo. Por isso, complicado. Quando tu não ganhas este jogo com o Braga é muito complicado. Yeah. Porque ias mesmo ter ganho, na minha opinião. Sim. Mesmo a jogar mal, acho que sobramos. Jogar mal a partir do minuto 25. Atenção. Sim, mas concordo. Concordo que a equipa do Braga não é
Ao pé dos jogadores que nós temos, não é. É uma equipa do Carlos Carvalhal. Convenhamos. Pronto. Mas é o que é. O Carvalhal deve-se vender muito bem ao presidente do Braga para continuar a sacar aquele emprego. Ao ponto dele ter um treinador e despedi-lo imediatamente quando o Carvalhal está disponível. Yeah. Sim. E nós, mais do que ninguém, sabemos o bom, entre aspas, que o Carvalhal é. Yeah. O Carvalhal é fraquinho. Muito fraquinho. Não é um pequeno César Peixoto, atenção. É outro mistério de como é que eles conseguem continuar a sacar empregos. Mas é o que é. O que é que se há de fazer? Claro. Enfim. É incrível. É incrível. Yeah. Mas pronto. Os destaques pela negativa para mim, Jenny e a segunda parte do Bast. O de Bast, sim. Na primeira parte ele até nem teve mal. O de Bast na primeira parte nem teve muito mal, mas na segunda pareceu mesmo genuinamente cansado e a falhar muitas vezes talvez por causa disso. Yeah. E pela positiva, pá, o Trincão, o Jóqueres, apesar dos golos falhados, nem foram bolas falhadas, foi golos falhados, quase atacar algumas do guarda-redes. Algumas que o guarda-redes, se a bola vai à baliza, nem tinha hipótese de defender. Yeah. Mas enfim. E o Quaresma cá atrás muito seguro. O Diomante também não teve mal. Temos que fazer justiça ao Diomante e ao Yulman também. Não tiveram mal. Sim, realmente não. O Kenda não teve tão explosivo como habitualmente, mas nem sequer podemos dizer que o rapaz jogou mal. Não. Esteve lá. Pendular, vá. Sim. Assim, continua a ser um jovem, continua a querer Obviamente. mostrar-se, não sei o quê. Portanto, é Continua normal a ser um grande jogador, certo. mesmo com 17 anos. Exato. Enfim, é isso. Agora, o pior veio depois do jogo, não é? Sim, o pior veio depois do jogo. Tu percebeste alguma coisa daquela conferência de imprensa? Epá, sinceramente não. Duvido que alguém tenha percebido. Não sei, não percebo. Muito confuso. Principalmente a cena do Arder. Epá, a cena do Arder é absurda. Exato. O rapaz entra sempre quase no fim dos jogos. Até tem tido um comportamento exemplar, apesar de tudo. Não percebi. Não sei. Há coisas. Estranhíssimo, só o que eu tenho a dizer. Certo. Aliás, se quiseres, se tiveres aí a conferência de imprensa à mão, a gente pode dissecar, como às vezes a gente disseca as entrevistas. Deixa eu ver. Dá de estar aí no canal do Sporting. Eles põem sempre. Ora, então vamos lá ver a conferência de imprensa. Vamos embora. Que o Arnisec faz ali 3-4 grandes defesas, o Sporting acaba por ser penalizado pelas oportunidades que não conseguiu concretizar, pelo menos mais uma. Ainda assim, a sua convicção mantém-se igual a ontem, porque o Sporting continua a depender apenas de si próprio? Não muda nada, a convicção é a mesma. É um resultado que nós não queríamos, não estávamos à espera, fizemos por, em alguns momentos, ter mudado o jogo para 2-0, não conseguimos e acabamos por ser penalizados. Tão simples quanto isso, um jogo onde entramos muito bem, os primeiros 25, 30 minutos muito bem, o Braga conseguiu equilibrar o jogo nos últimos 15. Ao menos temos um treinador que vê o mesmo que nós. Realmente nos primeiros 25 minutos jogámos bem. E foram certo. 25, não foram 30.
minutos da primeira parte, sem nos criar qualquer perigo. Nós caímos ali um bocadinho em termos físicos, pagámos um bocadinho a parte da intensidade inicial. Uma segunda parte onde entramos muito mal, os primeiros 15 minutos entramos muito apáticos, muito reativos, pouco proativos, só reagimos depois das coisas acontecer, deixámos o Braga criar alguma confiança ao longo desses 15 minutos. A partir desses 15 minutos fomos equilibrando, o jogo estava completamente equilibrado até ali à parte final, até ao golo. O golo surge num momento que o jogo está completamente controlado, onde durante aquele tempo dos 15 ali aos 80 tivemos 3, 4 situações para poder finalizar da melhor forma e aumentar para 2-0 o resultado. Não o fizemos e acabámos por ser penalizados no lance já a acabar. Depois, claro, o jogo está a acabar, acaba por ser o tempo ficar curto. Até aqui concordo 100%. Sim, até aqui tudo bem. Raquel Simões, TV e CNN, perguntava-lhe porque tirou o Debast, se ele teve ali alguns toques e houve uma vez que até coxiu-se, se tem algum problema, e foi por isso que o tirou, e porque o Arder tão tarde, aos 89 minutos, se no jogo estava 1-0, não é assim uma vantagem muito larga, porque tão tarde? Porque opção, apenas e só, estávamos a ganhar 1-0, o jogo, como eu disse, estava numa fase que estava controlado. O Arder é um avançado, nós temos o Vítor, quando entra tem entrado para uma posição que não é muito a posição dele. Nós precisávamos de gente para controlar o jogo. O Arder torna o jogo um bocadinho mais transição, porque é um jogador mais de força, e naquele momento específico não era isso muito que nós queríamos e desejávamos. Queríamos gente que conseguisse voltar o jogo, ficasse com o jogo, chegássemos ou meter-se com mais posse, com mais equilibrados, a equipa mais equilibrada. Apenas isso só, opção. O Debast saiu porque estava cansadíssimo, estava de rastros. Ainda tentámos aguentá-lo um pouco mais, mas já não dava mais. Oi, boa noite. Luz da SIC. Disse que não muda nada, mas a verdade é que o Sporting perde o primeiro lugar e é diferente ir em primeiro ou ir em segundo a 6 jornadas do final. E isto obriga o Sporting, obviamente, se não perder pontos nenhums o Sporting e o Benfica, obriga o Sporting a ir ganhar à Luz. Portanto, a mudança não é igual. Claramente não é igual estar em primeiro e em segundo, até para aquilo que é em termos mentais para o jogador, não é lógico. Agora, não muda em nada naquilo que tem sido o nosso querer, o nosso discurso também, porque nós sabíamos, e tem sido um pouco esse o discurso, para sermos campeões tínhamos que ganhar os jogos até ao fim. Não conseguimos ganhar este, a margem de erro diminui, mas continua apenas e só a depender de nós, claro, porque existe um derby fora de casa, torna difícil, mas não muda em nada aquilo que tem sido o nosso pensamento e aquilo que tem sido o nosso foco de jogo para jogo, que é ganhar o próximo. E é muito por aí, é olhar já para o jogo de Santa Clara e manter-nos focados naquilo que tem sido o nosso caminho. A vital... Bem, depois vais ter que apagar isto. Sim, depois corto isso. Success in life is often a world-renowned university. Oxford Royal Academy offers you... Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. O Sporting acaba por complicar as contas do campeonato ao cair para o segundo lugar e ainda ter de ir à Luz. Os adeptos criticaram-no bastante por mexer tarde na equipa por causa do Arder. Se o Sporting, eles dizem que pode ter comprometido o campeonato, dizem também que tem dúvidas que o Sporting tenha estofo de campeão para recuperar essa diferença de pontos. Eu pergunto qual é a sua opinião acerca das críticas que lhe estão a fazer. Eu tenho uma certa curiosidade de saber quantos adeptos é que este jornalista ouviu entre o fim do jogo e a conferência de imprensa. Certo. Realmente é uma boa pergunta. Depois deste empate e da perda do primeiro natural, lugar acredito do que faz campeonato. parte. Sei bem aquilo que é o meu trabalho, aquilo que é o meu lugar, e percebo que a crítica existe, faz parte, é sinal de exigência para mim, para todos nós. Não me mudei nada naquilo que é a minha forma de estar e ser, é compreendê-la, porque estão frustrados, ou mais que nós, igual, exatamente como nós, treinadores, jogadores, staff, queríamos muito ganhar, não conseguimos. Agora o estofo é claramente, a equipa tem estofo para ser campeão, porque se não tivesse, não tínhamos estado sequer em primeiro até agora.
por tudo que nos tem acontecido, e eu nunca me queixei disso e não vou queixar, e não estou a desculpar-me com isso. Atenção, é a primeira vez que estou abaixo de primeiro lugar, penso eu, desde que chegámos, por isso não significa em nada aquilo que tem sido a nossa caminhada, em nada. Isso, os treinadores, claro, uns metiam outros, tiravam outros, isso. Treinadores há muitos, faz parte, a crítica faz parte, vivo bem com ela. Boa noite, Mr. Diogo Reis, bola na rede. Já sabe que o Sporting constrói muito através dos corredores, sobretudo o esquerdo. Pergunto-lhe como é que preparou a estratégia ofensiva para desbloquear a estrutura do Braga e, taticamente, onde é que tem sentido mais dificuldades neste aspecto. Obrigado. Bem, nos primeiros 30 minutos foi claro aquilo que tínhamos pensado em termos estratégicos, defensivamente e ofensivamente, para aquilo que tinha sido o jogo. Fomos claramente superiores, a equipa estava ligada a 100% em termos de intensidade, qualidade de jogo, perceber os espaços que tínhamos que ir buscar, o porquê de o ir buscar, alguns comportamentos da linha de 5. Sabíamos que o Braga ia entrar numa linha de 5, o Gabriel ia fazer linha de 5, sabíamos muito bem onde é que tínhamos que ir buscar os espaços, quem é que tinha que os ir buscar, para conseguirmos encaixar e entrar no último terço. Por isso, a equipa estava ligada. A partir do momento quando começamos a sentir alguma dificuldade em termos físicos para continuar a ser pressionantes, deixámos o Braga crescer um bocadinho mais com bola nos últimos 15 minutos, como eu disse. Começamos a ganhar bolas e a tomar más decisões rápidas, perdemos bolas muito rápidas, às vezes mesmo sem grande pressão do adversário. Não tínhamos essa necessidade, mas penso que tinha muito a ver com aquilo que era o cansaço físico e mental ali naquela parte, naquele momento do jogo. Agora, naquilo que era estratégico, top, o espaço estava lá, principalmente à nossa esquerda, à direita batia muito referência com referência, ia ser muito 1 para 1 do Kenda, o porquê do Kenda jogar hoje lá na largura dava-nos esse 1 para 1, porque sabíamos que à direita ia dar muito isso, à esquerda já era diferente a dinâmica. Em termos daquilo que é, disseste... Taticamente a equipa teve bem, não senti grandes dificuldades. As dificuldades têm a ver um bocadinho a diferença às vezes de ter Morita, ter Pote. São jogadores que dão bola, que dão clareza com bola, que gerem tempos de jogo, momentos de jogo, e nós temos, às vezes não há grandes coisas a fazer. É normal que refrescamos com o Edu, é um miúdo que tem crescimento, mas não é um miúdo que tem essa capacidade. O Zeno, apesar de tudo também, mesmo que tivesse fresco, não é um jogador com essa capacidade de perceber timings de jogo, perceber os momentos de jogo, acelerar, quebrar, não é. Por isso, às vezes torna-se em termos táticos um bocadinho a dificuldade de não termos esses médios tão claros com bola, digamos, naquilo que é o processo ofensivo principalmente, porque às vezes vocês dizem, porque um médio não chega. Não é o Mister que prende os médios, é as características próprias deles que os prendem em alguns momentos do jogo, não há milagres. Agora, eles têm sido muito competentes e têm feito, por isso que eu digo e acabei de dizer, que acho que têm estofo para ser campeões, porque senão nem sequer estávamos na luta, muito honestamente, por tudo que nos tem acontecido, lesões, castigos, tudo, desde que chegámos, por isso o mérito é dos jogadores. Nisso Ricardo Granado, recorde. Tanto agora como na Flash disse que sentiu a equipa cansada na segunda parte. O que lhe pergunto é, obviamente fez 2 substituições ali por volta de 60 minutos, mas o porquê de não ter feito mais substituições além dessas e só ter feito depois com o Arda já a partir dos 90 minutos? É por causa dessa falta de opções que falava ainda agora? Não, e também batendo aqui na falta de opções, atenção, sim, metam palavras na minha boca. Sim, de jogadores que não estão disponíveis, então. Foi. E também uma segunda questão sobre o Bardar, eu sei que já falou aqui um bocadinho sobre ele, mas acaba por ser um dos jogadores do Sporting com maior contribuição para golos, entre golos e assistências. É um jogador que fez menos de 20 minutos nos últimos 3 jogos. O porquê dele não ter jogado mais e se é um jogador que tem feito para merecer mais minutos? Eu não tenho que justificar o porquê de nada. Vamos lá entender, são opções, tão simples quanto isso. Ele joga numa posição que só tem o melhor avançado do campeonato português. É tão simples quanto isso. Ele não é um extremo, não é, por mais que a gente adapte e tenha adaptado. Por isso que eu digo sempre que a crítica faz parte, e eu entendo, porque somos todos treinadores. Agora, eu se fosse mauzinho e volto atrás, os últimos jogos que o Arda entrou, deu pouco ou nada à equipa, não segurou bolas, muito trapalhão, quis entrar muitas vezes num 1 para 1, porque ele não joga naquela posição. Nós acreditamos muito nele, acreditamos que a energia dele às vezes é boa, mas especificamente hoje, naquele momento do jogo, que o jogo
Epá, isto assim com contexto não parece assim tão mau. Com contexto não parece assim tão mau. Ainda assim, Concordo. há certas coisas que não se podem dizer. Aliás, eu percebo, e agora com um bocadinho de contexto até percebo mais, tu has de reparar que quando esta pergunta é feita, ele já faz uma cara do outra vez arroz. Que é, estão sempre a bater na mesma tecla. Yeah. Mas ele até esclarece, como quem diz, a culpa é minha, que eu ponho fora de posição. Certo? Estava praticamente até equilibrado e o Braga sem nos causar qualquer perigo. Nós precisávamos de gente para segurar mais o jogo, para ficar com bola, para pausar o jogo. E se calhar o porquê de não fazer as substituições mais cedo ou mais tarde, mais 5 minutos, menos 2 minutos. Isso é tudo opção. É claro que cada um fazia a sua equipa e metia os jogadores a outros tempos. Faz parte e eu lido bem com isso. Por isso é que quis ser treinador desde o início, sei bem aquilo que acarreta sê-lo. E atrás o Tiago Santos falou da questão da clarividência dos jogadores, a capacidade para tomarem decisões condicionados pela questão física na segunda parte. Como treinador, que reflexão é que vai fazer sobre o futuro da equipa e a forma como vai abordar os jogos? Este cansaço surge porquê? Porque a equipa tentou ser pressionante no momento inicial e acabou por perder alguma capacidade física. Pode-nos explicar a partir daqui o que é que pensa fazer para mudar a capacidade da equipa? Eu não me justifiquei com o cansaço da equipa. Eu disse que senti alguns jogadores, é normal da equipa, e sente-se na equipa, porque foram 3, 4 jogadores que sentiu claramente um bocadinho mais quebrados em termos físicos. Ok, agora não serve desculpa para aquilo que foi o resultado. Eu não me desculpei com isso. Okay? Agora caímos ali no fim da primeira parte, no início da segunda acho que nem foi muito por isso. Acho que foi mesmo entramos mal. Entramos mal no jogo, começamos a desconfiar um bocadinho, depois fomos crescendo outra vez. Mas o cansaço faz parte, porque temos de saber lidar com ele. Os primeiros 25 minutos muito intensos, sempre pressionantes, meio campo ofensivo, pressão alta, não deixámos o Braga tentou sempre esticar, bolas de profundidade, controlámos isso muito bem. É natural que em algum momento não conseguimos ser 90 minutos pressionantes, por isso se somos pressionados e quebramos é porque somos, se estamos com um bloco baixo é porque o Sporting joga um bloco baixo. Meus amigos, ninguém joga com a equipa a pressionar 90 minutos, é impossível. Fechamos ali, observador no meio. Rui Borges, boa noite, André Maia para a Rádio Observador. Há pouco mencionou o facto de não ter médios, se calhar com mais toque, mais visão, como o Pote, como o Daniel Bragança, que também já não vai estar disponível, o Morita. A pergunta que lhe faço é, até porque eu sei que não é médico, já disse várias vezes que não é médico, mas consegue garantir aos adeptos do Sporting que Pedro Gonçalves vai estar presente nas últimas jornadas, pelo menos, e vai tentar, pelo menos, procurar que ele esteja a cada vez mais agora. Já respondi a isso, disse que o Pedro Gonçalves era daqui a 10 dias, quando eu falei isso foi a semana passada, contém os 10 dias. É tão simples. Confirma-se. Eu disse que fui honesto, fui sincero, eu disse isso na conferência da antevisão do jogo, por isso estão-me a perguntar algo que eu já falei, já respondi. Quando não sei, digo que não sei, e que não sou médico, porque não sei. Ali até me atravessei um bocadinho, disse 10 dias, mas estava a ser sincero e honesto por aquilo que era sentimento de dia a dia. Por isso, já respondi a isso. Sim, a pergunta é por causa dos vários adiamentos que têm acontecido, mas confirma-se então que ele estará disponível. Mas adiamentos, aqui ninguém mete adiamentos. Vocês é que puseram o Pote a treinar no campo com a equipa já há 2 meses atrás, quando ele nem sequer estava no campo. Vocês é que arranjam formas do Pote estar na relva. Aqui está tudo no tempo certo. Quando deu para dizer 10 dias, está 10 dias. Quando tens 10 dias e ele voltará. Ok, se quiser. Muito obrigado. Obrigado. Pois. Pá. Mas é assim, percebeu-se que já para estas últimas perguntas ele já estava a ficar. Já. E daí o enviosamento, e agora percebe-se o enviosamento das respostas dele. Exatamente. Também concordo. Agora. E há ali muita pergunta perniciosa. Pronto, e agora percebemos o beat do Arder. Yeah. É porque o que é que os jornais fizeram? Cortaram aquele bocadinho. Sem contexto nenhum. E pronto, é isto que temos. Não é? Yeah. Certo. Só o que eu tenho a dizer. Certo. Bom, acho que sobre o jogo está tudo arrumado, não é? Yeah, eu acho que ele até afinal viu o jogo com olhos de ver. Certo. Hoje aqui grande. A conclusão é
devemos sempre ver a conferência completa e não acreditar naquilo que escrevem sobre a conferência. Exatamente. Pronto. Incrível. Enfim, mais do mesmo. Mais do mesmo. Para fechar. Só mesmo para fechar. Epá, lembras-te no último episódio, as pessoas hão de ver porque a gente está a lançar os 2 seguidos. Pá, nós lemos um comunicado sobre o Nuno Santos. Aquilo tinha lá um último parágrafo que nós achámos que era um momento de comédia, não foi? Sim. Epá, envelheceu tão bem, ou tão mal, não sei. Tão mal. E porquê? Porque depois de Frederico Varandas dar uma chega sobre este novo rumo da Federação Portuguesa de Futebol em relação ao Conselho de Disciplina, alguém disse hold my beer e suspendeu Frederico Varandas. Pumba, toma lá. Eu gostava de saber quem são estas pessoas que trabalham pouco, demoram 6 meses a julgar seja o que for, mas depois, quando são criticadas, de repente acende-se-lhe um very light no olho do cu, desculpa a expressão. Exato. E vamos trabalhar que temos que suspender este macaco que nos... Foi ali para a televisão do clube dele dizer mal. Exato. Pá, genial. Eu gostava de saber quem é que avalia a performance laboral destas pessoas. Porque realmente, pá, ou estão acima de qualquer sufrágio, ou então caraça. Sim, genial. Ou então há ali qualquer coisa, não é? Pá, não sei. Pá, inacreditável. Aquilo que nos incomodou foi Frederico Varandas dizer que algo tinha que mudar. Não podia continuar assim. E isso sim, é que parece ser suspenso. É. O que é preciso é proteger o status quo. Mudarem. Até por causa do sítio onde o Very Light acendeu. Status quo. Exatamente. Ora, nem mais. Pá, inacreditável. Parece anedótico. Parece não é. Parece não é, exato. Pá, incrível. Não sei. Não sei o que diga. Mas não, vão ver a seleção. É isso. Exato. E continuem a apoiar Proenças e guerrinhas entre o atual presidente do COP e o Proença. E os velhos senhores do futebol. Exato. No fundo. Porque mudam as figuras, mas a merda é a mesma. Exatamente. É preciso figuras disruptivas destas narrativas. É inacreditável. Agora tu não poderes dizer, epá, acho que eles não fazem um trabalho bom. Pumba, suspensão. Yeah. É triste. Sim. É como quem diz, não, atenção que eu estou acima de qualquer escrutínio, ninguém pode dizer nada sobre mim, e se dizes, toma lá. Vais suspenso, depois podes abrir recurso, mas como nós sabemos que o TAD demora pelo menos 6 meses a responder ao teu recurso, e não só, e desculpa, vais cumprir a pena primeiro. Qual é a palhaçada de tu suspendes o presidente? Suspendes-o realmente? Ele não pode presidir? Não, ele não pode, durante os jogos, não pode aceder aos balneários, nem às zonas comuns, nem... Que coisas que um presidente normal não faz. Certo. Mas é só estúpido. E não podes ir às conferências de imprensa também. Ou seja, lei do silêncio. Nada ditatorial. Basicamente. Sim, basicamente não é. Nada, não é? Qualquer democracia é? Não podes falar com a comunicação social. Exato. Estás suspenso. Ficam muito bem vistos. Sim, senhor. Parabéns, palminhas. E sem dúvida mas é assim, temos tu tens as democracias dos países, mas tens a ditadura do futebol. Pois, exato. Em que os jogadores têm um sistema esclavagista e ninguém fala sobre isso, não é? Certo. A gente já discutiu aqui no passado. Yeah. Mas é isso mesmo. Atreve-te lá, tu não queres ir à seleção, não queres ir ao Mundial ou ao Europeu, pá. Atreve.
e vais ver o que quando nunca mais jogas à bola. Da cá que vais ver. E é isto. É um bocado por aí. Enfim. Bom, então pronto, acho que é isto, né? Acho que é isto, está tudo. Esta semana, como a gente se atrasa bué, vão levar já com 2 episódios seguidos. E não chia, porque nós somos como o Conselho de Disciplina da Federação. Exato. Caladinhos. E é isto, pronto. Se gostam de nos ouvir, já sabem, é pôr likes e comentários e não sei o quê, porque ajuda a isto a chegar a mais pessoas. Se não gostarem, também podem fazer a mesma merda. Podem. Olha, se não gostarem, mandem para o Conselho de Disciplina da Federação a ver o que eu Exato, pode ser que nos suspendam. Yeah. E posto isto, bom, até para a semana. Até para a semana.